Eu gostaria de dizer para você hoje aqui que eu estou muito satisfeito, muito feliz, pois a sua presença tem enriquecido em muito todo esse conteúdo que tem sido gerado, e eu tenho certeza, Deus tem tanto te abençoado como me abençoado, e centenas de vidas estão sendo abençoadas através desse vídeo, e esses ensinamentos ficarão cravados na nossa vida, e eu sou muito feliz por isso. É por isso que hoje eu quero dizer para você que Deus está te conduzindo e te abençoando para você entender a sua palavra, e isso está transferindo vida eterna para o seu interior, e louvado seja Deus por isso. Hoje nós vamos estudar como entender o Evangelho segundo escreve Marcos. E Marcos é um evangelho de características muito profundas, que nós podemos aplicar na nossa vida como qualquer outro evangelho. E a pergunta que eu tenho para você hoje: você já leu o livro de Marcos? Já parou para refletir sobre ele? Já parou para analisar qual é a sua mensagem central? Ele é um evangelho curto, o mais curto de todos eles. E a pergunta que para aqui para nós hoje é: você já parou para ler esse evangelho? No contexto geral do Evangelho de Marcos, o que nós podemos ver? O Evangelho de Marcos é o mais curto dos quatro evangélicos, mas ele é direto e também é poderoso. Porque Marcos, ele é um evangelho que até escrito pelos alemães, né? Os alemães escrevem que existe um segredo de Jesus dentro do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é tão poderoso ao ponto de dar descrições únicas, e parece que ele é um evangelho pronto para responder Romanos. Então, o Marcos parece que ele está respondendo à elite da época, à classe que tem mais privilégios para a época, para introduzi-los no Evangelho. Marcos, ele foi escrito por João Marcos, é um discípulo próximo de Pedro e reflete os ensinamentos e os testemunhos dos apóstolos. Se Marcos é um discípulo de Pedro, provavelmente esse Marcos, ele ouviu Pedro falar sobre Jesus e ele está retransmitindo o Evangelho segundo Pedro. Ele está dando descrições de quem é Jesus, segundo que um apóstolo muito próximo comentou. Marcos escreve tanto para o público romano, ele apresenta Jesus como servo de Deus. Então, a principal característica de Jesus no Evangelho segundo Marcos é ser um servo, um servidor, alguém que cuida, alguém que está zelando, né? E ele veio para isso. O Marcos 10:45 resume muito bem o propósito desse Evangelho, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, ou seja, ele veio para servir aqueles que estão aqui. Então, essa é a grande ideia. O Filho do Homem, ele não veio ser servido por ninguém, ele veio para servir aqueles que estão à disposição. Martin Lloyd-Jones diz: o Evangelho de Marcos é uma chamada à ação, à decisão e à transformação. O Evangelho de Marcos também, ele é conhecido por seu ritmo acelerado, ele usa frequentemente a palavra imediatamente, então destacando urgência e dinamismo do ministério de Jesus. Marcos é um evangelho em ação, é um evangelho de atitude, é um evangelho para frente, é um evangelho perene, é um evangelho constante, ele traz essa tônica. Além disso, Marcos também ele foca nos atos que Jesus ensina por meio dos seus discursos. Os discursos de Jesus, eles são muito profundos no Evangelho segundo escreve Marcos. Isso traz para nós notas que podemos compreender que Marcos é alguém que se deteve muito no que Jesus falou. Então, ele é muito preciso em discursos e palavras únicas ao ponto de preencher o que os outros evangelistas também escrevem. Não sei se você sabe, 3 evangelhos são chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E esses evangelhos, eles têm muita similaridade. Entretanto, quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, por exemplo, nós vamos logo percebendo que ele tem discursos que podem preencher o que outros evangelistas escreveram, mas não conseguiram colocar as palavras de Jesus, não é? Ele apresenta também Jesus como alguém que transforma vidas, cura doentes, expulsa demônios, enfrenta tempestades com autoridade divina. E o versículo-chave é Marcos 1:1, ele diz: já deixa claro o objetivo do livro como princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, o começo desse Evangelho, o Filho de Deus. Desde o início, Marcos proclama que Jesus é o Messias Salvador que veio ao mundo, ou seja, apresentando pra gente toda essa estrutura, né? O Evangelho de Marcos ele pode ser dividido em 2 partes. Então, o ministério de Jesus na Galileia, e Marcos foca muito Jesus na Galileia, ele é um dos evangelhos que mais tem um aspecto galileu. Os capítulos 1 ao 8 estão nitidamente enfocados na Galileia, né? Aqui nós vemos Jesus ensinando, curando, né? Demonstrando seu poder sobre a natureza e o pecado. E a segunda parte é a viagem de Jesus a Jerusalém, sua paixão, que é do 9 ao 16. E essa segunda parte foca na jornada de Jesus rumo à cruz, né? Destacando a sua entrega. Charles Spurgeon dizia da seguinte maneira: o Evangelho de Marcos nos desafia a seguir os passos de Jesus com fé e com coragem. A pergunta que nós fazemos: como nós podemos estudar Marcos, então? Talvez você tenha essa pergunta aí. Agora que nós entendemos toda essa mensagem, nós temos uma forma de estudá-lo. A primeira é: observe os atos de Jesus Cristo. Então preste atenção nos milagres, nas ações de Jesus. Cada ato revela algo sobre o caráter e a missão dele. E o segundo ponto: perceba o foco no sofrimento de Jesus que é colocado. Marcos dedica
1/3 do seu livro aos eventos da paixão de Jesus. Isso nos ensina o valor do sacrifício. E o terceiro, aplique Marcos na sua vida. Pergunte como eu posso agir com a mesma urgência e amor que Jesus demonstrou. Por exemplo, Marcos 12, do 30 ao 31, ele nos chama a amar Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Como nós podemos aplicar isso na nossa vida? É uma pergunta que nós fazemos. E para nós entrarmos dentro dos ensejos finais deste vídeo, o Evangelho de Marcos ele nos mostra Jesus em ação. Servo sofredor, que veio para servir, salvar e transformar vidas. Ele nos chama a seguir o exemplo de Jesus com coragem e determinação. E aí, diante disso, a gente pode refletir. Hoje, nós temos um desafio aqui. Será que eu estou disposto a seguir Jesus com a mesma intensidade que esse evangelho apresenta? E será que nós entendemos realmente que Jesus ele veio para servir? Então, eu deixo para você Marcos 8:35. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Convido você, então, a estudar esse livro que certamente trará ricas bênçãos para a sua vida, trará grandezas também para a sua história. Envia ele para uma pessoa que precisa estudá-lo e certamente ela também será abençoada.